para falar que Deus não está fazendo nada, que Deus não está operando na sua vida, é uma grande quantidade de pessoas que se queixam dessa forma. Mas existe uma mínima quantidade de pessoas que são capazes de agradecer a Deus por tudo que tem, por ser gratos. E Deus, ele muito se alegra com a pessoa que tem um coração grato, um coração agradecido. Então tenha um coração agradecido. E hoje eu vim falar, gente, sobre amizades. Isso mesmo. Eu sei que o tema parecia, né? Deu a entender que o tema não seria esse, mas o tema vai ser esse, sobre amizade. E eu vou chegar nesse contexto bíblico e vocês vão entender o que eu quero falar. Gente, eu vou contar a minha experiência. Eu vou contar a minha experiência com amizades, que são experiências frustrantes. Sim, são muito frustrantes. Sim, são muito frustrantes mesmo. Como vocês sabem do meu testemunho, eu não escondo pra ninguém. Eu fui uma pessoa muito depressiva, uma pessoa muito oprimida. Uma pessoa muito oprimida pelo maligno, pelos medos, né? Uma pessoa que procurava estar sempre eu procurava sempre estar alegre perante as pessoas para mostrar que eu era uma pessoa alegre, que eu era uma pessoa divertida, mas na verdade a minha alma estava muito triste, meu coração estava sangrando, eu estava sempre triste e eu procurava me envolver com pessoas, relacionamento de amizade, gente. Me envolver com pessoas, procurava ser uma boa amiga, sempre procurava dar o máximo de mim para as pessoas. Entendeu? Então, se eu tivesse algo pra me resolver pra mim e alguém chegasse pra mim e pedisse pra me resolver algo pra ela, eu preferia deixar aquilo que eu ia fazer pra mim pra me fazer pra outra pessoa. E sempre eu me renunciei, sempre eu me anulava, sabe? Não que isso seja errado, mas você fazer sempre tá errado, né? Deus, ele não quer que a gente se anule. Deus, ele quer que a gente tenha amor próximo. Deus quer que a gente tenha amor ao próximo? Sim, mas Deus quer também que a gente se valorize e que a gente tenha amor ao próximo. E que a gente tenha amor próprio também. Então, se a gente não se ama, como que nós vamos amar outras pessoas? Fica muito difícil, gente. E eu procurava amar muito as outras pessoas e procurava agradar muito as outras pessoas, fazendo o possível, gente, e o impossível que eu não podia pelas outras pessoas para poder adquirir a amizade daquela pessoa, vocês entendem? Então, foi algo assim. E isso foi muitos e muitos anos da minha vida, sabe? Dessa forma. E por causa disso, eu me frustrei muito, eu me decepcionei muito, eu tive muitas desilusões e tudo isso, gente, acarretava mais depressão, mais tristeza, mais ansiedade. Então, eu vou contar a minha experiência para que vocês não caiam nisso, que eu caí a minha vida, que eu caí em uma boa parte da minha vida. Então, eu procurava, né, a felicidade nas pessoas, enquanto a minha felicidade, ela estava em Cristo o tempo todo. Mas eu não focava minha felicidade em Cristo. Eu focava minha felicidade nas pessoas, sabe? Então, eu me frustrei muito com relacionamento. É tanto que eu fui abandonada no altar praticamente 2 vezes. Por quê? Porque eu fiquei noiva 2 vezes e em uma das vezes faltava 1 mês para o casamento. A outra vez eu fui abandonada pelo noivo por conta. E a outra vez também fui abandonada pelo meu noivo, que eu já namorava há 4 anos. Então foram experiências muito frustrantes. Ele acabou casando com uma das minhas grandes amigas, né, que eu considerava na época. Então, para vocês terem a ideia do contexto em que eu vivia. Uma grande amiga que convivia comigo, foi que casou com meu noivo, que eu namorava há 4 anos. Então, gente, vocês entendem que a gente querer dar demais para as pessoas, mostrar ser boa demais para as pessoas, não é sinônimo de humildade. É sinônimo que você é uma pessoa frágil, uma pessoa boba, uma pessoa que precisa adquirir maturidade com Cristo. A palavra do Senhor vem nos dizer que nós devemos ser prudentes,
A palavra de Deus nos diz que nós devemos ser simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Em outras versões fala que nós devemos ser em outras palavras fala que a gente deve ser esperto, sabe? Ágil, né? Esperto. A gente tá sempre atento para as coisas. A serpente, ela tá atenta a tudo, né? E ela, se ela se sentir ameaçada, ela dá o bote, ela fica atenta ali, ela não vai. A cobra jamais ela vai sair correndo atrás de uma pessoa, atacando assim de uma vez, né? Raramente. Pode ser que exista alguma exceção. Geralmente ela fica atenta e ela dá o bote quando a pessoa menos espera ou quando a vítima menos espera, ela dá o bote. Então, nós devemos adquirir, não é para maldade, gente, mas é para nos defender das coisas mal que o mundo vem nos oprimir. Então, a gente deve estar atento para a gente se resguardar as coisas. Não é que a gente vai ser uma pessoa que vai trapacear os outros, que vai passar a perna nos outros, como a serpente faz, né? Destila o seu veneno, não é isso. Essa comparação foi para dizer que a gente deve ser esperto, sabe? Atento. Para que a gente não venha sofrer. A gente precisa sobreviver nesse mundo. E para a gente sobreviver, a gente precisa ser esperto. Jesus era muito esperto. Vocês percebem que Jesus sempre era atacado, era perseguido pelas pessoas, mas sempre ele se saía com uma resposta lá em cima, com postura, sabe? Ele deixava as pessoas mesmo sem palavras, porque ele tinha a sabedoria vindo de Deus. Na verdade, nós devemos pedir a sabedoria que vem de Deus em todas as situações da nossa vida. Isso é verdade. E aí eu falo pra vocês, então, gente, eu procurava me doar ao máximo para as pessoas e eu não recebia essa reciprocidade. Eu acho que as pessoas viam assim, não, a Célia é muito boazinha, então eu vou fazer o bem para essa minha amiga aqui, porque a Célia, ela vai entender, porque ela é boa. Essa minha amiga aqui não vai entender, não. Então, se eu convidar essa minha amiga pro meu casamento, ela vai ficar muito feliz. Se eu não convidar a Célia, ela vai entender. Entendeu? Porque ela é muito boazinha. Gente, ela faz tudo que eu quero. Então, era mais ou menos isso. E com meus namoros, gente, eu procurava presentear, sabe? Comprar o que eu não podia. Eu tava fazendo ali faculdade, meus pais me sustentando com maior dificuldade, muito pobre, sabe? Uma pessoa muito humilde, uma pessoa que não tinha dinheiro algum, não tinha emprego, sabe? Tava tentando me levantar na vida. E eu ia lá e comprava um computador e dava de presente pro noivo, sabe? Achando que ali ia fazer com que ele me amasse mais. É mais ou menos por aí. E me enchia de dívidas sem poder e me acabava de trabalhar. Eu trabalhava fazendo unha, trabalhava numa escolinha dando aula, ganhando R$100 por mês para adquirir experiência, para poder agradar uma pessoa, gente, para poder agradar uma pessoa que não fazia por onde, para poder agradar uma pessoa. Então isso não tá certo, né? E aí o que acontece? Então, com as minhas amizades era da mesma forma. Às vezes eu deixava de fazer algo para mim fazer por aquela amizade, porque eu achava que assim eu ia ser mais amada, eu ia ser uma pessoa querida, e na verdade isso não acontecia. Quando chegava as festas de casamento, não chegava convite para mim. Quando tinha qualquer tipo de festividade, de amizade, eu não estava inserida. Se tivesse uma festividade na igreja e todas aquelas meninas que eu gostava muito, sabe, fizesse ali uma reunião ou um acampamento, eu não estava dentro da programação, nem mesmo para cantar, como eu gostava muito de cantar. Gente, não é que eu não goste de cantar mais, mas é porque eu cantava muito, sabe? Cantava muito, eu gostava muito de cantar. Então, nem pra isso estava ali meu nome. E eu ficava muito triste, gente. Às vezes eu chorava dentro da igreja, eu chorava lágrimas dentro da igreja. Eu chorava horrores dentro da igreja e só Deus sabe no meu coração como tava. E muitas vezes chegavam meninas de outros lugares, de outros estados, para a igreja que eu estava, e essas meninas recebiam cargos, elas sem serem conhecidas a procedência, o que elas faziam